Oi todo mundo, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre como as pessoas podem ajudar a gente que tá em depressão, não é? Eu imagino que todo mundo conheça alguém que tem algum tipo de transtorno, às vezes essa pessoa ainda não tá diagnosticada, ou às vezes essa pessoa ainda não tá em tratamento, mas você já percebeu que o comportamento dessa pessoa tá diferente, assim, né? Então, eu vou tentar hoje dar algumas dicas de como a gente pode ajudar as pessoas que estão sofrendo esse quadro depressivo. Acho que a primeira coisa é a gente entender, né, na verdade, que a depressão é uma doença, né? Ela não faz parte da pessoa, ela não é a pessoa. Ela é uma doença que a pessoa tem. Então, é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Porque qual que é o problema que a gente tem com as doenças mentais, diferente de doenças físicas, por exemplo? Sei lá, se você tem algum problema que é mais visível, assim, sabe? Você tem um machucado, ou você tá gripado, ou você sofreu um acidente, qualquer coisa assim, as pessoas vão ver aquilo, né? Aquilo é visível para as pessoas. Agora, uma doença mental, ela não é visível, né? Eu posso estar em qualquer lugar e posso estar com vários sentimentos ali que as pessoas não vão saber, né? E porque também é muito difícil falar, né? Então, várias vezes, tipo, eu tava muito mal, mas eu tava em lugares públicos, tava em festas, entendeu? E as pessoas veem a gente no dia a dia e acham que a gente não tem nada, porque a gente tá feliz, né? E na verdade a gente tá com esse quadro assim depressivo. Então, primeira coisa, entender que é uma doença. E entender, relembrar, que eu já falei um pouco disso no outro vídeo, que ela é uma doença porque ela não é passageira. Ela não é uma tristeza frente a alguma situação difícil da vida. Ela é uma tristeza profunda, uma tristeza que não passa, e ela tem sintomas que comprometem a vida da pessoa, né, que incapacitam a pessoa. Então, tipo, a pessoa vai ter desregulação no sono, ou ela vai dormir muito, ou ela vai ter insônia, ela vai ter desregulação no apetite, né? Geralmente as pessoas perdem muito a fome e emagrecem muito, que foi o meu caso. Então, todas essas coisas, né, elas fazem parte desse quadro de uma doença, né? Não é algo que passa rápido. Por isso que ela precisa de tratamento. Então, a gente precisa... Uma das dicas também é que a gente precisa de estar informado, né? Essa é a primeira coisa. Entender o que é a depressão é buscar informação sobre ela. Então, a gente entender que ela é uma doença, mas não é o fim do mundo, né? Ela tem tratamento. A pessoa que tem depressão, esse não é uma sentença para ela. É algo que ela tá passando, né? E algo que com tratamento ela pode melhorar muito. E aí o que acontece, né? Como as pessoas geralmente agem com as pessoas que têm depressão? É sempre a fase típica, que eu acho que toda pessoa que tem depressão já ouviu. Você precisa reagir, você precisa sair dessa cama, você precisa levantar, você precisa sair, você precisa ver gente, você precisa fazer coisas que você gosta. Todo mundo já ouviu essa frase. E isso não ajuda muito, gente, né? Porque você já tá se cobrando o tempo todo e você já tá se sentindo culpado o tempo todo, porque não é uma escolha, você não escolheu estar daquele jeito, entendeu? É uma doença que você teve, igual ficar gripado, igual ter uma garganta inflamada, você não escolhe, você é acometido por isso. Então, você já tá o tempo todo se cobrando que você queria levantar da cama, que você queria estar fazendo as coisas normais, iguais as pessoas normais fazem, igual você fazia algum tempo atrás também. Só que agora você não consegue por conta que você tem uma doença. Então, eu acho que aí, nesse ponto, é muita questão da abordagem. Porque não é aquela coisa, então eu não posso falar nada, então eu vou deixar a pessoa lá, abandonada, sabe? Não é isso. Eu acho que... E o contrário disso é justamente que o quê? A pessoa que tem depressão, ela precisa da presença, né? É uma coisa essencial, ela precisa de fato do incentivo, ela precisa da presença da família, ela precisa da presença dos amigos, ela precisa da presença de ajuda médica.
Então, eu acho que é o jeito que a gente fala com a pessoa depressiva, sabe? A gente criar novas maneiras de abordar uma pessoa, né? Então, quem sabe você chegar, você fala, olha, eu vi que seu comportamento mudou, tá acontecendo alguma coisa, você quer me contar alguma coisa? Você quer falar algo? Geralmente as pessoas não vão falar da primeira vez, porque é muito difícil se abrir e falar sobre tudo isso, né? Porque você tem pensamentos muito absurdos, assim, na sua cabeça, né? E você falar aquilo pra outra pessoa é muito difícil, porque você tem medo de ser julgado, né? Porque as pessoas tendem a falar, ah, isso é frescura, ai, vai passar, todo mundo passa por isso, entendeu? Então, eu me sentia muito bem quando as pessoas se comportavam comigo da maneira que elas queriam me ajudar e elas criavam uma situação para poder me ajudar, entendeu? Então, assim, você chamar a pessoa, olha, vamos dar uma volta de bicicleta hoje, eu vou com você, entendeu? Ai, vamos fazer uma comidinha hoje, eu faço com você. O que você precisa que eu te ajude, entendeu? E com muita paciência, aos pouquinhos, porque muitas das vezes a pessoa vai dizer, não, eu não tô afim, eu não quero, me deixa aqui no cantinho. Porque a gente tem muito essa coisa também de... Quando você tá no seu canto, é como se você conseguisse controlar um pouco mais tudo aquilo que você tá sentindo. Quando você vai para algum espaço social que tem outras pessoas, é mais difícil de você controlar. Eu, por exemplo, não gostava, quando eu tava, tipo, na pior fase, assim, eu não gostava de sair de casa e de ter que lidar com pessoas, porque, tipo, tudo pra mim tinha perdido, assim, o sentido, né? Então, eu não gostava de sair e as pessoas às vezes não entendiam isso. Então, a gente precisa ter muita calma, né, pra estar ali. E aí, nisso tudo, gente, entra a paciência, né? A paciência tem que ser muito cultivada pelas pessoas que estão ao lado de quem tem depressão, por quem tá ali cuidando, porque não é um processo fácil para a pessoa que está vivendo e nem para quem está ao redor dela, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor se sentem impotentes porque querem nos ajudar, mas não sabem como, né? Então, eu acho que a paciência em como a gente vai reagir com as situações, né? A pessoa tem que entender que às vezes não é a gente que tá agindo, né? É a doença que tá agindo pela gente. Então, ter paciência, né? Quando a gente tiver um comportamento muito diferente, entender que a gente não queria estar daquele jeito, né? Mas que isso tudo não foi uma opção nossa. Paciência para entender que é uma doença que tem altos e baixos, então a pessoa às vezes tá melhorando, de repente ela dá uma caída de novo, né? E tá ao lado, tá ajudando, acompanhando, porque tem que ter continuidade o tratamento, né? Então, tipo, não é fácil às vezes ir na terapia, às vezes você vai pra terapia, você sai da terapia chorando, né? Então, ter esses apoios ali do seu lado, ter pessoas que você sabe que você pode falar, que você pode contar, né? Comigo foi muito importante ter as pessoas, porque quando eu entrei na fase mais crítica, eu não ia tomar banho, eu não ia me alimentar, eu ia ficar só deitada. Então, você ter essa pessoa, sabe, que vai estar ali fazendo isso por você, que vai estar realmente quase te colocando no colo, é muito significativo e muito importante pra gente. E as pequenas coisas são importantes, sabe? Às vezes um telefonema, às vezes uma mensagem. Pode ser que a gente não responda na hora, não fiquem com raiva da gente, né? As pessoas me mandavam muita mensagem e eu não conseguia responder, porque, tipo, eu olhava o celular e eu pensava, cara, eu não quero falar com ninguém. Eu só quero ficar aqui quieta no meu canto, sabe? Então, tenham essa paciência com a gente. Acompanhe a gente no tratamento. Se tiverem pessoas perto de vocês, que vocês têm alguma suspeita, que tá com alguma doença mental, tenta conversar com a pessoa, pergunta pra pessoa se ela já pensou em se tratar, né? E vamos juntos, né, desmistificando todas essas doenças para que a gente consiga se curar, né, e consiga viver tranquilamente, com uma paz no coração, né? Então, é isso que eu queria deixar aqui pra gente hoje, pra gente pensar um pouquinho. De quanto a gente é grato, pode às vezes não parecer assim, né?
às vezes a gente não consegue expressar, mas a gente é muito grato pelas pessoas que estão do nosso lado e a gente sabe a importância que elas têm no nosso tratamento, porque às vezes é muito difícil você continuar se você não olhar do seu lado e saber que tem uma pessoa ali que você pode contar, uma pessoa que é o seu suporte, que é o seu apoio, sabe? Aquela pessoa que você olha e você pensa, não, vai dar certo, isso aqui vai passar, eu tô me tratando. Você tem, é um conjunto, né? É uma força-tarefa, assim, que você olha para todos os lados e você se sente acolhido, você se sente amado e você pensa, tudo bem, eu sei que é difícil, eu sei que vai ser trabalhoso, eu sei que pode levar um tempo, mas eu vou conseguir porque tem um monte de gente que tá junto comigo também. Então, de coração, todas as pessoas que me ajudam, muito obrigada e eu amo muito vocês. E é isso, gente. Beijo.